Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo anterior sobre lógica de primeira ordem a gente falou sobre a relação de identidade, sobre a sua sintaxe, semântica e algumas regras de inferência. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre a identidade, porém sobre algumas propriedades importantes dela, beleza? E eu já fiz um vídeo também especificamente sobre propriedades de relações, tá? Vou deixar um card aí se você quiser ver, mas não é necessário, tá? Tudo que eu falei naquele vídeo eu vou falar nesse daqui, só que aqui vai ser aplicado à relação de identidade, enquanto que lá era uma relação qualquer, tá? E são três propriedades principais que a gente vai ver aqui, tá? São três importantes. A primeira é a reflexividade, tá? Que nos diz o seguinte, ela nos diz que todo indivíduo relaciona-se através da relação de identidade consigo mesmo, né? Então essa daí é a propriedade que enuncia o princípio da identidade, né? Ou seja, a formalização dela seria que para todo x, para todo indivíduo do nosso universo de discurso, é o caso que o x é idêntico a x, ou seja, o x se relaciona com o x através da relação de identidade, tá? E isso aqui é muito fácil de se provar, Se a gente quisesse provar que isso aqui é verdadeiro para essa relação de identidade aqui, basta a gente fazer o seguinte: a primeira premissa, na verdade não é uma premissa, é uma introdução de uma proposição através da regra da introdução da identidade, A gente pode, em qualquer lugar de qualquer prova, a gente pode introduzir que A igual a A, usando a introdução da identidade. E, imediatamente disso aqui, já que o A é uma constante que não foi usada, ela não é uma premissa e ela não foi obtida através da eliminação do existencial, a gente pode instanciar, ou melhor, a gente pode generalizar essa constante aqui universalmente. Então a gente tem que para todo x é o caso que o x é igual a x, tá? Isso aqui a gente obteve através de 1, usando a introdução do quantificador universal, beleza? Então essa aqui é a reflexividade, bastante simples, bastante trivial e intuitiva, Todo indivíduo é idêntico a si mesmo, beleza? Então a segunda relação que a gente vai ver é a de simetria. E a relação de simetria nos diz que se o indivíduo A é idêntico ao indivíduo B, disso aqui nós podemos inferir que o indivíduo B é idêntico ao indivíduo A, beleza? É isso aqui que a simetria nos diz, tá? E a gente pode provar isso daqui também, para a relação de identidade, da seguinte maneira. A primeira premissa vai ser uma hipótese, Então a gente vai ter aqui uma hipótese de que A é igual a B, beleza? Uma hipótese. E nós podemos, através da regra da introdução da identidade, nós podemos afirmar aqui na linha 2 que o B é igual a B, tá? Usando essa mesma regra aqui de cima, só que em vez de fazer A igual a A, a gente faz B igual a B, tá? E usando a eliminação da identidade nessas duas proposições aqui, se você não se lembra dessa regra da eliminação da identidade, eu expliquei ela melhor no último vídeo sobre identidade, sobre lógica de primeira ordem, mas a gente tem aqui uma proposição em que o B ocorre e a gente sabe que o A é igual a B, então a gente pode trocar qualquer uma dessas instâncias do B aqui por A, já que eles são idênticos por hipótese. Então o que a gente vai fazer é trocar essa segunda instância do B aqui pelo A, e a gente vai ter que o B é igual a A, beleza? E a gente obteve isso daqui através da linha 2, usando a eliminação da identidade, tá? A gente pode fechar essa hipótese aqui então, e a gente conclui, através da regra de prova condicional, a gente conclui que se é o caso que A é igual a B, então é o caso que B é igual a A, tá? A gente obtém isso daqui através de 1 e 3, usando a regra de prova condicional, tá? Teorema da dedução. E se isso aqui vale para A e B, e a gente não fez nenhuma assunção especial sobre A e B, eles são indivíduos quaisquer, a gente pode então introduzir aqui os quantificadores universais, para tornar essa sentença aqui universal. Então primeiro vamos fazer com o y, e onde tem B eu vou colocar y. Então a gente tem que para todo y, se A é igual a y, então o y é igual a A, tá? E agora, eliminando essa constante aqui, o A para colocar o x no lugar, a gente vai ter que para todo x e para todo y. Se o x é igual a y, então o y é igual a x, tá? E a gente obtém isso aqui também introduzindo o universal. E vale lembrar que como isso aqui está valendo para quaisquer indivíduos, veja aqui, para todo x e para todo y, se isso vale para todo x e para todo y, então a gente pode ter o caso aqui, por exemplo, em que o x vai ser o A e o y vai ser o A também, Ou então o x vai ser o B e o y vai ser o B, Então, se isso aqui vale para todos os indivíduos, isso vale para o caso em que ambos são o mesmo indivíduo. Então, se esse é o caso, a gente pode fazer uma dupla seta aqui também, A gente pode colocar uma setinha voltando, porque se x é igual a y, e disso aqui a gente sabe que y é igual a x, a gente consegue, usando essas regras aqui, a gente consegue inferir que se y é igual a x, então x é igual a y. É isso que significa a simetria.
Simetria é uma relação ser simétrica, né? Por exemplo, RAB, significa que se RAB for o caso, então RBA também é o caso, né? Você consegue inverter a ordem aqui desses indivíduos que a verdade, né, da fórmula se mantém, beleza? Mas nem toda relação é simétrica, tá? Por exemplo, ser pai de não é uma relação simétrica. Se você é pai de alguém, esse alguém não é seu pai, tá? Então a ordem importa. Porém, se a relação for simétrica, então a ordem não importa, tá? É apenas no caso da relação ser simétrica que isso aqui acontece, beleza? Então, só para lembrar mesmo, né, vou deixar aqui uma estrelinha aqui e vou dizer que x é igual a y, se e somente se o y é igual a x, tá? Então, vale para os dois lados, beleza? E por fim, aqui nós temos a propriedade de transitividade. E essa propriedade nos diz que se a gente tem um indivíduo A, que é idêntico a um indivíduo B, e esse indivíduo B aqui, ele é idêntico a um indivíduo C, disso aqui, a gente pode inferir que o A, né, que esse indivíduo A aqui de cima, é idêntico ao indivíduo C, tá? Essa forma aqui de raciocínio é muito parecida com a do silogismo hipotético, tá? O silogismo hipotético é exatamente isso, né? Se o A é igual a B e o B, na verdade seria implica, né? Se você tem aqui que o A implica em B e o B implica em C, disso aqui a gente pode concluir que o A implica em C. A forma é a mesma, né? Só que aqui é uma relação de implicação, né? Se a gente grosseiramente entender aqui a implicação como sendo uma relação entre proposições, e aqui a gente tem uma relação entre indivíduos, né? Que no caso é a relação especial de identidade, tá? Mas o que acontece aqui é justamente a transitividade, tá? Então disso aqui a gente já consegue inferir que a relação de implicação é transitiva, né? Se A implica em B e B implica em C, então é o caso que A implica em C. Então isso quer dizer que, além da identidade, né, a implicação também é transitiva, tá? Mas isso aqui é só curiosidade, né? A gente está falando aqui sobre identidade, então vamos focar nela aqui. E para a gente provar isso aqui, a gente consegue fazer da seguinte maneira. A gente começa fazendo a hipótese aqui, né, de que A igual a B e B igual a C, beleza? Eu não vou escrever aqui do lado agora que isso aqui é uma hipótese, tá? Porque depois isso aqui vai ficar maior, então depois eu escrevo aqui as inferências feitas, mas se você for acompanhando você vai entender, tá? Então isso aqui é uma hipótese, né, de que A igual a B e B igual a C, e agora como isso aqui é uma conjunção, a gente pode eliminar essa conjunção e afirmar os dois lados, né, da conjunção separadamente. Então a gente tem que A igual a B e que B igual a C, beleza? E agora, usando a regra da eliminação da identidade, veja bem, aqui a gente está dizendo que o A é igual a B, né? E aqui a gente tem uma fórmula em que o B ocorre. Então, pela regra da eliminação da identidade, se o B ocorre nessa fórmula e o B é idêntico a A, então nessa fórmula aqui a gente pode substituir o B por A, né, já que eles são idênticos. Então a gente pode afirmar que o A é igual a C, tá? A gente pegou essa fórmula aqui, B igual a C, e já que a gente sabe que o B é idêntico a A, então a gente pega essa fórmula e onde tem B a gente põe A gente acaba com A igual a C, tá? E aqui, mesmo raciocínio, a gente concluiu que o A é igual a C. Como não tem nenhuma hipótese adicional sobre esses indivíduos, né, a gente não falou nada sobre eles, nenhum predicado, nem nada, eles podem ser generalizados, né? Então, só que antes disso, né, a gente infere que, quando a gente hipotetiza que o A é igual a B e o B é igual a C, a gente conclui que o A é igual a C, né? Então a gente pode concluir isso daqui, né? Que se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. E agora sim a gente pode generalizar isso daqui. Vamos começar aqui pela variável z, né, que vai ser a substituição do c. Então, onde tiver c, a gente coloca z. Beleza? Vamos agora então substituir a nossa segunda constante, que é o b, né? Então, onde tiver b, a gente vai colocar y agora. E por fim, a gente coloca o x aqui, né? Onde tiver a, gente vai colocar x agora. Beleza? Então, agora que eu já fiz tudo aqui, eu posso colocar aqui do lado, né? Que essa primeira linha aqui é uma hipótese. A segunda linha foi obtida através da linha 1, usando a eliminação da conjunção. E a mesma coisa com a linha de baixo. A linha 4 foi obtida através da linha 2 e 3, usando a eliminação da identidade. E a linha 5 foi obtida, né, através da linha 1 até a 4, usando a regra de prova condicional. E o resto aqui foi só aplicando a introdução do quantificador universal nas fórmulas anteriores, né? Beleza? E só para avisar aqui, eu comecei com o z, porque como a gente vai colocando os quantificadores e eles vão sempre ficando à esquerda da fórmula, né, eu quis botar assim para ficar bonitinho x, y, z. Tá? Para na nossa fórmula final a gente ficar com x, y, z nessa ordem. Mas tanto faz isso daqui, tá? Você pode colocar o x, o z na frente, ou o y lá atrás, ou mesmo aqui, né? Você pode colocar com outras variáveis, isso daí não importa, tá? Isso aqui é irrelevante, beleza? É só uma questão de estética mesmo. Beleza? Então são essas aqui as três principais propriedades. Existem outras, tá? Por exemplo, existe a propriedade de euclidianidade, né? Que diz que se A é igual a B e A é igual a C, então
se o A é idêntico a essas duas coisas, então essas duas, entre aspas, duas coisas são idênticas entre si, né? Então o B é igual a C, tá? Esse nome aqui, né, essa relação, essa propriedade recebe esse nome por causa lá do teorema de Euclides, né, que diz que se duas coisas são iguais a uma terceira, então elas são iguais entre si. É basicamente isso daqui, né? Se duas coisas, né, B e C, são iguais a uma terceira, que no caso é A, então elas são iguais entre si. É exatamente isso que está sendo dito aqui, beleza? Tem também a relação de serialidade, que diz que para todo indivíduo X existe um indivíduo Y tal que o X é igual a Y, tá? E isso aqui parece ser uma coisa simples, né? Mas existe uma característica importante aqui da lógica clássica, né, de primeira ordem, que é o seguinte: quando a gente usa aqui o quantificador universal, não necessariamente a gente vai poder deduzir disso que existe um indivíduo, né? Por exemplo, se eu disser que todos os unicórnios voam, essa sentença, à luz da lógica clássica, é verdadeira, porque não existem unicórnios, né? Então, se a gente fosse formalizar isso, a gente teria alguma coisa como para todo x, se x é unicórnio, então x voa, né? Só que como o antecedente desse condicional aqui, né, x é unicórnio, isso aqui vai ser falso sempre porque não existem unicórnios, então esse condicional sempre vai ser verdadeiro para qualquer valor de x que a gente colocar aqui, tá? Porque nada vai satisfazer esse antecedente. Então, por vacuidade, essa sentença aqui universal, ela é verdadeira, tá? Então, não existem unicórnios e, logo, se não existem unicórnios, isso quer dizer que todo unicórnio voa, e a gente poderia ainda ir além e fazer que todo unicórnio não voa, né? Isso aqui também seria verdadeiro, o que é bastante contraintuitivo, né? Mas isso aqui só é verdadeiro porque esse predicado aqui é vazio, né? Ele não se aplica a nada, então essas sentenças são verdadeiras por vacuidade, tá? Só que aqui, nessa propriedade de serialidade, a gente tem o seguinte: a gente tem, além do quantificador universal, a gente tem um quantificador existencial também. Então a gente tem aqui uma afirmação explícita de que existe um indivíduo, né? Ou seja, para todo indivíduo X, existe um indivíduo Y que é idêntico a X. Ou seja, essa partícula aqui, né, de existe um Y, está nos dizendo que o nosso domínio, né, o nosso universo de discurso não é o conjunto vazio, tá? Então, isso aqui é curioso, porque eu já falei, né, vários vídeos atrás, que na lógica clássica o universo de discurso sempre é um conjunto não vazio. Não existem domínios de discurso ou universo de discurso ou domínios de quantificação vazios na lógica clássica, tá? Se você admitir isso daqui, se você admitir que o universo de discurso é o conjunto vazio, você já não está mais falando de lógica clássica, você está falando de lógica livre, tá? Então, só uma outra curiosidade daqui, tá? Mas eu não vou demonstrar essas propriedades aqui porque elas duas são dedutíveis a partir dessas três que eu falei aqui em cima, tá? E, como eu falei no outro vídeo também, quando você tem que uma relação reflexiva, simétrica e transitiva, você pode dizer que ela é uma relação de equivalência, beleza? Então, nada mais justo que dizer que a relação de identidade é uma relação de equivalência. Só que a relação de equivalência, existem várias, né, relações de equivalência. Por exemplo, se a gente pega aqui a relação tem o mesmo nome que, e a gente representar essa relação aqui como sendo o predicado relacional t, né, txy, ou seja, x tem o mesmo nome que y, essa relação aqui ela vai ser de equivalência. Por quê? Porque ela é reflexiva, né, porque a gente tem que, para todo x, a gente tem que txx, né, qualquer indivíduo tem o mesmo nome que ele mesmo. Ela é simétrica, porque se a gente tem dois indivíduos txy, se x tem o mesmo nome de y, então o y tem o mesmo nome de x, né? E ela é transitiva, porque se a gente tem três indivíduos, né, x, y, z, e a gente sabe que o indivíduo x tem o mesmo nome que o indivíduo y, e o indivíduo y tem o mesmo nome que o indivíduo z, disso aqui a gente pode inferir o quê? Que o x tem o mesmo nome que z, né? Então ela é reflexiva, simétrica e transitiva, logo ela é uma relação de equivalência, tá? Só que é claro que existe uma diferença entre as relações de equivalência, elas são relações diferentes, tá? A relação de identidade é uma relação de equivalência, essa relação aqui, né, que eu usei como exemplo, tem o mesmo nome que, também é uma relação de equivalência, mas existem diferenças, tá? E o que diferencia, então, a relação de identidade das outras relações de equivalência? Tem várias, tá, relações de equivalência. Por exemplo, a própria relação de equivalência lógica, né, o nosso símbolo do bicondicional é uma relação de equivalência, como o próprio nome dela já diz, né? Então, o que diferencia a relação de identidade de uma relação de equivalência qualquer? A resposta é que a relação de identidade ela só se aplica a dois indivíduos A e B, né, se e somente se eles forem exatamente os mesmos indivíduos, né, se a constante A e a constante B forem nomes que apontam exatamente para o mesmo objeto, tá? O que não é o caso, por exemplo, nessa relação aqui, tem o mesmo nome que, tá? Ela pode apontar, ela pode funcionar, né, para indivíduos que são o mesmo, na verdade, né, e funciona. Só que ela pode funcionar para indivíduos que não são os mesmos também, né? Então a gente pode, por exemplo, ter aqui um universo de discurso, né, composto por
três indivíduos: quadrado, triângulo e bola. Tá? Então, esses aqui são os nossos três indivíduos. E eu estou dizendo que o nome deles, né, o nome, sei lá, isso aqui são representações, né, simbólicas de pessoas que existem. E eu estou dizendo que o nome dessas pessoas no mundo real é o mesmo. Tá? Vamos supor que é Pedro, sei lá. Então, essas três pessoas têm o nome de Pedro. Só que esse primeiro aqui tem 1,80 m, por exemplo. Esse segundo aqui tem 1,78 m. E esse terceiro aqui tem 77 centímetros, tá? Então, são pessoas que têm alturas diferentes, porém, os nomes são os mesmos, né? Os três se chamam Pedro. Então, aqui a gente vê uma diferença, né? Essa relação tem o mesmo nome, que ela vale entre esses três indivíduos aqui. Ela é simétrica, transitiva e reflexiva, então ela é uma relação de equivalência. Porém, a relação de identidade não vale aqui. Por quê? Porque quando a gente diz que dois indivíduos são idênticos, né, se a gente diz aqui que quadrado é idêntico a triângulo, tá? Isso aqui é uma extrapolação, tá? Isso aqui não é uma fórmula lógica, mas estou usando só como recurso didático aqui, tá? Quando a gente diz que um indivíduo é igual ao outro, isso quer dizer que todas as propriedades que um deles tem, o outro também tem, porque eles são exatamente o mesmo. Mas não é o caso que a gente tem aqui, né? Por exemplo, o quadrado aqui ele tem 1,80 m e o triângulo tem 1,78 m. Então são duas propriedades diferentes, eles não podem, portanto, ser o mesmo indivíduo. Tá? Então, espero ter elucidado um pouquinho melhor. Né? Quando eu vi isso aqui, a primeira vez achei meio estranho, né, como eu consegui distinguir a relação de identidade de outras relações de equivalência, mas a chave para você entender é isso daqui. Tá? Se duas coisas são idênticas, então todas as propriedades que uma tem, a outra também tem. Tá? E vice-versa. Então é isso daí, esse foi o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu ajudo com o que eu souber. E valeu, até o próximo vídeo.